A gente sabe que nós precisamos industrializar para sair de um país pobre para um país rico. Nenhum país fez isso de outra forma. Ao mesmo tempo, nós precisamos agora abraçar essa nova economia. Como é que a gente vai fazer isso? E quem sabe, dar o salto que a gente precisa para colocar o Brasil onde ele merece. Senador, por favor. Bom, obrigado primeiro pela pergunta, pela oportunidade. Boa tarde a todos. É muito claro que o Brasil tem uma grande oportunidade, uma janela de desenvolvimento que se abre pelas características do nosso país, pela possibilidade de uma economia de carbono zero, pelo potencial de investimento que nós temos, por exemplo, no hidrogênio verde. Meu estado, Sergipe, é o menor da federação, mas é abençoado em vários aspectos desses, tem toda a condição de fazer uma economia absolutamente de carbono zero. Mas eu sempre me inspiro muito numa fala bem antiga do Dr. Jorge, numa entrevista, se não me engano, à Veja, de Páginas Amarelas. Eu comentava sobre isso no almoço, onde se falava daquela época da febre do 5S, todo mundo contratava consultoria, e, essencialmente, em algumas das respostas, ele dizia, se o gestor não acredita, não adianta. Então, do meu lugar de fala, que hoje é o lugar da política, acho que a grande missão é fazer com que a sociedade e os tomadores de decisão tenham essa consciência de que o Brasil não pode trilhar um caminho de desenvolvimento medieval. Não cabe mais. Não há como fazer isso. Mas é muito difícil, e certamente o governador Helder vai poder falar sobre isso, retratar para um povo miserável do norte do Brasil, que nunca recebeu uma oferta de alternativas concretas, que ele deve permanecer mais tempo sem acessar meios de desenvolvimento que outros países utilizaram no passado. Então, acho que o grande desafio é esse, é um desafio de construção de consciência coletiva, que passa, sim, pela iniciativa privada responsável, a potência que nós temos em diversos setores, que passa por políticos responsáveis também para que possam levar essa informação, essa notícia, e passa muito por uma camada de pressão, convencimento, no Congresso Nacional e do Executivo, de que esse é o caminho a seguir. Se o Brasil tomar as decisões certas nesses 4 anos, seguramente nós teremos uma trajetória muito bonita de desenvolvimento, pontificando, saindo na frente, pelo potencial que temos. Mas, se, por outro lado, nossa opção for equivocada, infelizmente, nós teremos mais uma janela desperdiçada, que é compatível com a história brasileira, de desperdício de histórias, de grandes oportunidades de desenvolvimento. Estamos em 2023 e estamos novamente discutindo política de incentivo à indústria automobilística através do incentivo a veículos movidos a combustão. Isso é anacrônico. Eu também quero o carro mais barato, como quero o combustível mais barato. Mas eu tenho que entender que é preciso cumprir uma trajetória para o futuro. Não vamos construir o futuro do Brasil olhando eternamente para o passado. Então, acho que essa é a primeira contribuição que a gente dá nessa nossa conversa, reiterando o agradecimento por uma oportunidade tão bonita. O Brasil é o único país que tem mais de um pavilhão na COP, que o Brasil tem o pavilhão do governo, o pavilhão da sociedade civil e teve o pavilhão dos estados amazônicos. Então, assim, é o único país que tem 3, porque todos os outros é um pavilhão só. Mas, enfim, é isso que nós temos. E aí, como é que a gente, pegando carona no que trouxe o Biapaba, né, como é que a gente cria uma união nacional, como o secretário trouxe, né, e com governo, iniciativa privada, né? Poxa, vamos comunicar direito isso aqui, vamos lá na COP unido e falar, olha, esse aqui é o Brasil, esse é o nosso potencial, invistam aqui. Como é que a gente faz isso, senador? Bom, o combustível da polarização é a ignorância, é o desconhecimento. Tá? Essa ignorância é manipulada para qualquer tipo de interesse e é o retrato do que vivemos hoje, um país com desafios gigantescos em diversas áreas e que muitas vezes gasta uma energia imensa debatendo assuntos que não terão nenhuma repercussão na vida das pessoas. Então, o caminho necessariamente passa, e o governador Helder foi muito feliz também nesse sentido, o caminho necessariamente passa por fazer com que a sociedade brasileira compreenda o potencial que nós temos, os caminhos de desenvolvimento sustentáveis, como é que a gente pode fazer isso ser trilhado com velocidade e com compensações. Talvez aí exista um ponto muito importante. Porque quando eu, no estado nordestino, governador Helder do Norte, quando as nossas regiões ainda hoje apresentam indicadores de atraso estrutural, todos os indicadores praticamente,
parte disso decorre de opções políticas feitas no passado que concentraram investimentos e concentraram soluções em outras áreas. E o desenvolvimento nessas áreas não seguiu o roteiro de exigência ambiental que hoje nós temos. Então, essa clareza, nivelando todos nós na mesma página, de que é preciso garantir que a Amazônia tenha total condições de desenvolvimento, num modelo novo e que é mais caro, porque ele exige formação e conhecimento, é uma etapa fundamental. Porque eu não tenho a menor dúvida, à exceção dos malucos, que não são tantos quanto as redes sociais deixam transparecer, à exceção dos malucos, ninguém quer derrubar a árvore porque quer derrubar a árvore. Ninguém quer produzir à base de carvão porque acha o carvão mais bonito. Ninguém quer, enfim, utilizar mecanismos de desenvolvimento arcaicos. Faz-se isso muito por desinformação, por falta de incentivo. Então, nós temos potencial imenso na questão eólica, na questão solar. O hidrogênio verde no Brasil é uma realidade de curto prazo, se existir um investimento focado. Mas eu pego muito o que o Ibiapaba falou aqui, porque se conecta à questão da informação, se conecta à educação. Nós precisamos garantir que o investimento em tecnologia, em ciência, esteja no único lugar da legislação brasileira que realmente revela a importância de algum assunto, que é o orçamento. Se é importante, tem que estar no orçamento. Tem que ter reserva de recursos para isso. E o que a gente testemunhou ao longo dos últimos anos, e não é uma questão ideológica do governo passado, porque transcende o governo passado, é uma redução nos investimentos em tecnologia e ciência. Essa é uma realidade de médio prazo na história brasileira e que tem que ser revertida. Nós estamos, nesse momento, discutindo o novo arcabouço fiscal, a nova estrutura de credibilidade fiscal do país para o seu desenvolvimento. É muito importante que, nesse momento, se tenha a compreensão de que existem áreas onde cada real gasto se transforma em dezenas, centenas, milhares de reais à medida em que essa tecnologia chega para as pessoas. E quando eu convenço esse cidadão de que para ele é muito melhor a árvore em pé do que ela queimada, ele se torna um aliado no trabalho. Então, a polarização que nós vivenciamos, eu bato muito nessa tecla, até por conhecimento muito intenso dessa coisa de redes sociais, por questões do próprio parlamento, né? Eu sou autor do polêmico 2630, das fake news, então eu sofro e trabalho com isso há pelo menos 4 anos como parlamentar e trabalhava antes como delegado. Muito dessa polarização é artificial. Ela é impulsionada pela ignorância. E quando eu reúno na mesma mesa, no mesmo lugar, grandes empresários, grandes formadores de opinião, imprensa profissional séria, gente do executivo, gente do legislativo, você gera uma massa de conteúdo que, se bem transmitida, convence as pessoas. Porque o Dr. Jorge não rasga dinheiro, porque eu não sou um parlamentar irresponsável, muito menos Arnaldo, com a história longa que tem no parlamento, que o governador Helder tem responsabilidade com o seu cidadão. Então, essa soma, ela tem que ser utilizada, e a gente falou, os Estados Unidos, o americano se comunica melhor do que nós. Não sei se melhor, mas seguramente de uma forma muito mais objetiva e focada para um planejamento que nós não temos. E o ministro e presidente Alckmin tem abraçado muito essa questão do resgate do planejamento no Brasil, para que a gente possa atravessar esse momento, que infelizmente ainda vai perdurar por algum tempo, de polarização vazia, mas para que a gente possa, ao longo dessa caminhada, tratar das questões centrais do Brasil. O Brasil precisa de desenvolvimento, e não existe desenvolvimento sustentável sem educação, sem uma economia verde, vibrante, sem incentivo a quem empreende, sem ciência. Então, acho que esses são os caminhos para a gente romper esse vexame da polarização vazia que, no mundo das redes, é vitorioso, mas no mundo real só causa prejuízo.